tarde. Meu nome é Maria Celoir, sou contadora do município de Matupá e hoje a gente vem junto ao público e às redes sociais para fazer aí a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2025. Então, a audiência tem a intenção aí de estar fazendo a prestação de contas e também cumprir o que a legislação determina, né, que é demonstrar aí os índices, né, e o que foi realizado aí no último quadrimestre aí de 2025. Então, eu agradeço todos que estão nos acompanhando aí pela rede social e também o público aqui presente. Hoje a gente está com um público bem grande, né? São os alunos que vão participar junto com a gente. É importante, né, a participação, principalmente para que vocês comecem, né, a ter um olhar sobre a administração pública, né, onde são utilizados os recursos, né, o que vem para o município, que os recursos públicos são os nossos impostos, né, que são transformados aí em serviços públicos, né? E a gente precisa estar acompanhando e desde cedo entendendo para onde que vai o nosso recurso, né? Então, a gente vem aí fazer a apresentação na parte financeira. Nesse momento, a gente faz, né, a legislação determina aí que a gente faça a apresentação da parte financeira e também, logo em seguida, vem a saúde, que a saúde também é uma demanda da emenda constitucional aí que determina, né, a sua prestação de contas também das ações realizadas lá. Então, a gente inicia apresentando aí a parte de receita e despesa, né? Então, para iniciar, né, o que é uma audiência pública, né? Ela é uma reunião aí de ampla discussão, onde a população participa, né? É uma forma de comunicação aí da parte dos recursos públicos, no caso do que a gente está apresentando, né? Então, é através dessa audiência que a sociedade fica tendo conhecimento aí, né? E o objetivo também da audiência aí é o controle popular, né, e social, porque a população é, né, um dos que faz o controle, né, de como o serviço está sendo prestado, né? E também é um instrumento aí de decisão política, né, da transparência e da prática aí da administração. E promove aí a participação da população no processo da decisão. É importante a população participar, porque é ela que decide em todas as audiências, seja nessa da prestação de contas, mas também na elaboração aí das peças de planejamento, porque é a população que sabe o que ela realmente precisa, né? Então, a gente tem as audiências aí das peças orçamentárias, que inicia lá no plano plurianual, que é onde a gente coloca o planejamento aí para 4 anos. Ela inicia na campanha do gestor, com o plano de governo dele, que vai para o plano plurianual, que é um planejamento do que ele propôs, né, a fazer para a população. Então, vai para esse planejamento de 4 anos, que também é realizado uma audiência pública. E aí a gente tem as peças anual, que é a lei de diretriz orçamentária, que a gente faz a audiência, escuta a população para saber o que precisa ser executado naquele ano. A gente está falando de ações, né? O que precisa, o que é de primordial importância a ser executado lá na educação, na saúde, para aquele ano. Então, são as diretrizes que são colocadas na lei de diretriz orçamentária, que a gente faz anualmente, retira lá do plano plurianual. São 3 peças que têm a mesma informação. E aí, depois, a gente vem e faz a audiência pública da lei orçamentária anual, que a gente pega essas ações que a população falou que é prioritária e coloca os valores, né? E a gente também vem em audiência pública para ouvir a população. E hoje a gente vem aí, então, fazer a demonstração e avaliação aí do cumprimento das metas do quadrimestre, que é avaliar tudo aquilo que a gente planejou com o que foi executado. Então, a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, a própria lei
de responsabilidade fiscal, lá no parágrafo 9º, ela determina que o Executivo tem que vir na Casa Legislativa, por isso que hoje a gente está aqui na Casa Legislativa, porque essa audiência, essa prestação de contas, ela tem que ser feita nesta casa. E ela determina que, daí, então, a cada quadrimestre, que são nos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo vem fazer essa prestação de contas da execução da receita e da despesa. Então, a demonstração da avaliação do cumprimento das metas, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é um dos principais instrumentos, né, que regula aí as contas públicas no Brasil, e ela traz aí, então, o limite e as condições para a gestão tanto da receita quanto da despesa, né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a lei de transparência, ela traz todo o que tem que ser acompanhado aí, então, pela gestão. E a demonstração do cumprimento das metas, que é o relatório resumido da execução orçamentária, então, aquilo que a gente previu lá na lei orçamentária, como que está a execução aí durante o exercício. E o relatório de gestão fiscal, né? Então, essas informações são documentos, né, que determinam aí o parâmetro e as metas que a administração precisa seguir. Porque é nessa avaliação que se observa o que precisa ajustar aí na execução, tanto da receita quanto da despesa durante o período. Então, a Lei Complementar 101, né, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela aí traz esses pilares, né, são 4 eixos, né, que é o planejamento. Então, o planejamento transparente com a participação popular, né, e a transparência, né, a divulgação desses valores, do quanto que houve de arrecadação, como que foi a despesa, tanto na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim, tudo que é executado pela gestão pública. E a responsabilidade, né, também, e o controle e a avaliação. Então, o controle e a avaliação, a gente vem, apresenta, né, os resultados aí, e quem verifica o controle e a avaliação é o controle da população, né, que sabe como que está sendo a prestação dos serviços, né, e os números, eles também demonstram, né, o que foi gasto na saúde, na educação, e, enfim, todos os serviços na área pública. Então, agora a gente passa na apresentação dos resultados, né, do quadrimestre. Então, a gente vem aqui hoje com as metas da arrecadação. Aqui o que a gente previu, que foi previsto lá na lei orçamentária, que eu coloquei que é a primeira audiência que a gente faz, que é onde a gente coloca os valores, né? Então, a previsão aí da receita corrente e da receita de capital. Como eu estou falando para bastante alunos, né? O que é a receita corrente? A receita corrente é aquela receita para manutenção, que vão ser utilizadas para manter o ensino, para manter a saúde, né? E a receita de capital são as receitas que são utilizadas para aquisição de equipamentos, obras, investimento. Então, receita corrente para manter tudo aquilo que tem. E a receita de capital é a aquisição, aí, investimentos, né, de obras e infraestruturas e equipamentos. Então, na previsão aí da receita corrente, que era a receita para manutenção, foi prevista aí no exercício de 2025, R$ 160.813.750. E arrecadado de receita corrente, R$ 179.358.903,76. Então, você vê o que a gente previu, né, na questão orçamentária da receita corrente, então foi superior, né, àquilo que a gente previu. A gente arrecadou bem mais, né, o município arrecadou bem mais do que previu aí. E das receitas de capital, a previsão foi 10.392.000 e arrecadou aí 6.347.243,82. 61% do previsto, né? Então, a receita de capital aí foi um pouquinho menor, né?
O total aí da receita prevista, né, 171.205.750, somando as receitas correntes e receitas de capital, e houve aí uma arrecadação de 185.706.147,58. Então, no total geral, superamos, né, o percentual aí de 108,47. Aqui a gente traz um comparativo no mesmo período de 2024 com o mesmo período de 2025, comparando a receita total aí. Então, houve aí uma evolução aí da receita de R$ 34.787.036,13, o que significa aí um aumento, né, comparando um período com o outro, de 24,06%, comparando o mesmo período de 2024 com 2025. Aqui a gente traz a apuração do superávit. O que é o superávit, né? É a receita arrecadada com a despesa liquidada. A despesa, para vocês entenderem um pouquinho, quando eu falo de despesas liquidada, empenhada e paga, a despesa na administração pública, ela ocorre da seguinte forma. Lá na Secretaria de Educação ou Saúde, né, tem uma demanda. Então, essa demanda é passada para o processo de compras, né, e aí é feito um processo licitatório. Então, faz-se o processo licitatório, depois contrata e faz o empenho. Então, eu contrair aquela dívida. É como se fosse, por exemplo, eu, né, vou fazer uma aquisição, né, mas vou estar contratando aí, né, para executar. Então, a gente empenha. Então, há o processo. Primeiro licita, depois contrata e empenha. A liquidação na administração pública é quando o município recebe o serviço ou recebe o produto. Então, a gente recebe o serviço, recebe o produto, aquela conferência, né? E aí a despesa passa a estar sendo liquidada. Quer dizer que o município executou ou recebeu, né, o produto. Então, liquida o produto. Aqui a gente está comparando, então, a receita arrecadada com a despesa que realmente foi executada, né, que recebeu tanto o produto quanto o serviço. Então, da prefeitura aí foi liquidada uma despesa de R$ 170.902.297,22. Aqui também a gente está fazendo a prestação de contas do município, tá? Então, o executivo, a lei determina, né, que o executivo faz a prestação de contas do município. O orçamento, tudo é único para o município, tanto para o legislativo quanto para o executivo, né? Então, da mesma forma, nós temos as despesas liquidadas aí do Poder Legislativo, da Câmara Municipal, de R$ 4.108.200,50. Então, o total aí da despesa do município foi R$ 175.010.497,72. Comparando a receita com a despesa, então, houve aí um superávit. Então, quer dizer que a receita que entrou, né, então, sobrou aí, teve um superávit aí de R$ 10.695.649,86. E a gente tem o superávit apurado dos exercícios anteriores. Do mesmo modo que aqui, no exercício de 2025, teve esse superávit, teve os do exercício anterior, que foi aí os R$ 9.815.885,50. Aqui a gente traz as disponibilidades financeiras. Aqui a gente está falando de recurso financeiro em caixa, né, no banco. Né? Então, nós temos aí uma disponibilidade financeira de R$ 20.339.913,32. As despesas que ficaram empenhadas
que foram aqueles contratos, né, que ficou empenhado e não foi liquidado durante o exercício. Mas é um compromisso que se tem com o fornecedor ou de adquirir o produto ou de ainda o fornecedor ou o prestador vai executar o serviço. Então, ficou aí 7.019.622,61 empenhado. Então, pegando a disponibilidade financeira, menos essa despesa que ficou empenhada, que já está comprometido o valor lá, porque o produto será recebido ou o serviço vai ser prestado. Então, ficou aí uma disponibilidade de 13.320.290,71. Aqui a gente traz o recurso público, nós temos o recurso que é o recurso livre e o recurso que é o vinculado. O que é um recurso vinculado? É aquele recurso que, por exemplo, vem muito para a saúde, para a educação, que são recursos que vêm específicos para ser executada aquela ação. Então, ele tem aquele objetivo, para a execução de uma obra. O recurso vem exclusivamente para a execução daquela obra, ou para a aquisição de um equipamento. Ele não pode ser utilizado em outra finalidade, né? Então, são os recursos vinculados, né? Aqui a gente tem a disponibilidade dos recursos próprios, que são os recursos livres, né? Que o município tem que investir, tanto em saúde como em educação. Então, dos recursos livres, a gente tem aí também a disponibilidade financeira, menos o que ficou empenhado, e aí tem o superávit, né? Aqui a gente traz os recursos vinculados. Então, pode-se observar que a maior parte dos recursos que a gente tem a disponibilidade financeira, ele está vinculado, né? Ou seja, na ação da educação, saúde ou assistência, né? Então, a disponibilidade aí dos 12.660.943 são recursos vinculados com destinação específicas. Agora, a gente vem também apresentar os índices, que a legislação determina que, dentro desses recursos livres, que não são os recursos vinculados, o município precisa cumprir investimentos, né? Tanto na educação como na saúde. E aqui a gente traz primeiro o índice da saúde. Então, a própria legislação, a Constituição aí determina, né, que desse pacote de impostos, né, que são os impostos, as receitas de impostos ali do município, e as transferências tanto da União quanto do Estado, desse pacote de receita que entra, o município precisa investir 15% em ações da saúde. Aqui, apurando, né, o exercício do quadrimestre de 2025, então, daquele pacote de impostos, de receita, né, a receita aí base, né, para cálculo aí da saúde, R$ 129.072.036,87. Então, no mínimo que o município teria que aplicar seria os 19 milhões aí que daria os 15%. Porém, o município aplicou aí R$ 31.036.235, o que significa aí um investimento em saúde de 24,5. Então, o município não só cumpriu, como também superou. É o mínimo, tá? A legislação determina que ele não pode investir menos que 15% na saúde. Na educação também, a Constituição, lá no artigo 212, ela traz que, no mínimo, 25% do mesmo pacote de impostos, de receita, tem que ser investido em ações de educação. A mesma base de cálculo, porque é a mesma receita, né? Então, aí, dos 25%, teria que investir em educação R$ 32.268.000,
R$ 9,22, o município aí investiu R$ 33.811.536,97, o que significa que houve aí um investimento em educação de 26,20%. Então, cumpriu também o que determina a Constituição Federal. A Lei 14.113, ela também traz a disciplina aí sobre o Fundeb, né? Então, que o município não pode, precisa, né? Não pode investir inferior a 70% aí dos recursos que vêm para o Fundeb na remuneração dos profissionais aí da educação básica em efetivo exercício. Então, dessa cesta aqui que compõe desses impostos, 20% ele já vem deduzido. Então, cai a receita lá, por exemplo, do ICMS, já vem deduzido esse percentual diretamente para uma conta específica do Fundeb, que entra lá naquele grupo dos vinculados. É específico para isso. Tá? Então, o repasse no exercício aí para o Fundeb foi os 20%, né, daquela cesta de impostos lá, R$ 18.193.530,11. Aí o repasse líquido, também vem o repasse líquido aí para o Fundeb, deu R$ 11.251.963,20. Então, o total aí da receita que compôs aí o Fundeb, R$ 29.445.493,31. Lógico, esse dinheiro ele cai na conta e ele tem um investimento automático, né? Então, também teve aí um rendimento. Agora, vamos para as despesas. Aí, no 70%, foi investido aí 85,92. Lembra que o artigo lá da legislação da lei do Fundeb fala que ele não pode investir menos que 70% do recurso nos profissionais, né? Então, foi investido aí 85,92% da receita. E o Fundeb 30, né, 13,82%. Então, aí das despesas também, com outras fontes de recurso, a gente tem o Fundeb, que agora tem o VAT, o VAR, né? Também aí houve um investimento. Então, o total aí da despesa aí do Fundeb foi R$ 30.802.145,78. Tá? Então, a receita que veio foi utilizada aí de acordo com o que determina a lei. Os gastos de pessoal também é um índice que tem que ser acompanhado, né? Então, o município, a administração pública oferta, né? Ela presta o serviço à comunidade, né, aos munícipes, né, e através disso ela tem os seus gastos de pessoal, né. O professor que dá aula lá para vocês, ele está prestando um serviço, né, então isso entra como gasto de pessoal. Também a lei também determina aí um controle, não pode ser superior, né, a receita corrente líquida. Ele determina e traz vários artigos, né, que determina que o executivo e o legislativo também têm um percentual aí para cumprir com o gasto de pessoal. Não pode ser superior ao que determina aí a legislação. Então, o limite de alerta, quando o município dá receita que vem, né, que se ele superar aí um limite prudencial, já começa a emitir um alerta, né? Porque são sistemas que são alimentados, né? E, então, ele já começa a emitir o alerta aí dos gastos com o pessoal. Então, aí a gente tem esse limite de 48,6%. Os gastos de pessoal aí no quadrimestre, né?
de acordo com a receita, né? Então, ficou aí no 45,89%. Então, está dentro do que determina e nem está no limite aí de alerta. Mas tem que ser acompanhado quadrimestralmente, por isso que se faz essa prestação de contas, até para a gestão ter uma noção, né, de como que está. Aqui um resumo, né, do que determina a aplicação, do que a lei determina e do que tem que ser investido tanto em saúde. Então, saúde ficou aí, o mínimo a ser investido é 25%, né, da receita, foi investido aí 26,20%. O Fundeb, no mínimo 70%, com a remuneração aí dos profissionais, foi investido 85,92%. Os investimentos aí com saúde também, no mínimo 15%, houve aí um investimento de 24,5%, e as despesas pessoal está dentro do limite aí do 45,89%. Aqui a gente vem, então, com a composição da receita, detalhando aí a composição da receita. Então, o valor que foi orçado, né, para cada receita e aquilo que realmente foi realizado em 2025, né, tanto das receitas de capital como as receitas de correntes. Aqui o que significou mais foram as transferências correntes, aí, com 74%, seguida aí das receitas de contribuição, as receitas tributárias aí com 18%, e as demais com o seu percentual. Aqui o detalhamento das transferências correntes, né, que é as transferências realizadas aqui dentro daquele pacote também de impostos, né, transferências da União e do Estado, que teve aí com a dedução aí já do Fundeb, né, então 138 milhões. Aqui as receitas arrecadadas dentro do próprio município, né, que são nossas receitas tributárias, com imposto de renda, IPTU, ITBI, o ISS, né, são as receitas arrecadadas aqui. Tendo aí como a 29% IPTU, 28% aí o imposto sobre a circulação de mercadoria e o imposto de renda. O ITBI também aí com 18%. Então, a evolução aí da receita, comparando 2024 com 2025, a gente teve aí um aumento em termos de percentual, comparando um exercício com outro, aí, de 126,71%. As despesas do Poder Executivo, né, as despesas aí com pessoal, 66.990.439,32, juros e encargos da dívida, as outras despesas correntes, que daí deu um total aí das despesas correntes. A mesma coisa, quando a gente fala em receita corrente e despesa corrente, é aquela receita para manutenção, a despesa corrente também é a despesa de manutenção. E as despesas de capital, que é investimentos e aí a amortização da dívida também, que representou aí 22 milhões, que deu 170 milhões aí das despesas do Poder Executivo. Aqui o que representou graficamente, né, 39% aí pessoal e encargos, as outras despesas aí 47%, destacando aí o que mais representou. A gente tem o financiamento, né? Isso. Só para o pessoal entender, foi me questionado, né, quem nos acompanha aí pela rede social, o que se trata dessa amortização da dívida. Se trata de um financiamento.
Aqui as despesas do Poder Legislativo, né? Despesas com pessoal e encargo, a verba indenizatória, as outras despesas correntes, os investimentos aí de capital, 33.213,74, que é o total aí da despesa do Poder Legislativo, R$ 4.108.200,50. Só um pouquinho. Só para aproveitar, então, e esclarecer, a Câmara Municipal, por lei, ela tem, dentro do orçamento, 7% que é repassado para as despesas do Poder Executivo. Hoje não é passado todo porque nós não necessitamos. Então, o prefeito nos passa 3,5%. E desse total que foi repassado no ano de 2025 para a Câmara Municipal, ainda que com as reformas, com tudo que foi feito na Câmara, nós devolvemos 170 mil no final para o prefeito, porque nós não ocupamos os 3,5% ainda. Foi feita uma devolução. Isso, uma devolução para o Executivo, tá? Então, aí as despesas do Poder Legislativo, né, 69% aí em gastos com o pessoal, 9% verba indenizatória e outras despesas correntes, 21%. Aqui a gente faz uma análise das metas fiscais, então, começando aí pelo resultado orçamentário, né, que demonstra aí o valor atingido pela administração pública na gestão orçamentária dos recursos, né, que é o controle entre a receita com a despesa paga. Então, aqui a gente tem um demonstrativo aí analisando. Lembra que eu expliquei a despesa empenhada, a despesa liquidada e a despesa paga, né? Então, aqui a gente faz aí um comparativo, a total da receita arrecadada no exercício, a despesa empenhada pela Prefeitura, pelo Poder Executivo, a despesa empenhada pelo Poder Legislativo, e aí um total de despesa empenhada de R$ 182.359.742,37. Então, orçamentariamente, a gente pode observar aí que teve uma sobra orçamentária, comparando a receita arrecadada com a despesa empenhada, né? Então, houve aí uma sobra, um superávit orçamentário. Comparando a paga, né, a despesa paga pela Prefeitura, pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, o resultado, então, dos 185 milhões de receita e as despesas pagas de 174 milhões, houve aí um superávit de 10.709.000, né? E mais o superávit apurado aí no exercício anterior. Então, aqui a evolução do gasto do Poder Executivo, né, comparando 2024 com 2025. Houve aí, em alguns teve um decréscimo, outros um acréscimo, mas no total geral aí, comparando a despesa, aí houve um aumento aí de 4,11%. As despesas do Previmune, né, são os repasses que é realizado aí para a Previdência Municipal, que é a Previdência dos Servidores Municipais. A gente teve aqui a arrecadação da Previmune, que é a nossa previdência, que é a dos servidores efetivo, né? Então, o repasse aí de contribuição do servidor civil, né, tem a previsão, né, de 8 milhões, o total que foi executado, então uma diferença aí de R$ 7.584.385,48 do previsto com o executado na Previdência Municipal. Aqui as despesas, né, eu trouxe como as despesas da Previdência são com aposentadoria, pensão, né, e mais os vencimentos e as outras despesas aí no exercício, né, foi aí R$ 5.961.245,40. Aqui o saldo financeiro, né, o saldo financeiro aí do regime próprio de previdência. Então,
investidos, né, 73.972.659,48. Então, esse foi o valor que fechou a carteira de investimento da Previdência Municipal. Aqui, por fonte, né, de recurso, os recursos da Previdência, né, que dá os 73 milhões. Aqui, disponível em conta movimento, né, R$ 3,50, e o restante todo está na carteira de investimento. Lembrando que, falando de Previdência, hoje à noite e amanhã, os servidores efetivos do município, nós teremos aí uma palestra muito importante para entender, né, a parte de aposentadoria, como que está realmente a nossa Previdência. Então, aproveitando esse final de audiência aí que a gente trouxe, né, a avaliação aí da parte financeira, a gente já aproveita e convida aí todos os servidores efetivos, né, para estar presente aqui hoje à noite, aonde vamos estar aí expondo aí, apresentando a questão da Previdência, trazendo mais informação sobre a aposentadoria, até mesmo sobre os recursos. Então, eu agradeço como administração pública aí, na parte financeira, a gente é a parte técnica aí do Poder Executivo, tem a obrigação aí de trazer a prestação de contas do município, e a gente apresentou aí, a gente está aberto aí para questionamento, quem quiser pode fazer aí pergunta, que a gente não tiver pronto atendimento aqui de responder, a gente vai estar pesquisando também e responder. Quem nos acompanha aí também pelas redes sociais, pode estar mandando aí o seu questionamento e a equipe técnica estará respondendo. A gente se coloca à disposição, a gestão municipal está à disposição, aí junto com todos os seus secretários, o prefeito municipal, para estar fornecendo aí qualquer informação, até porque os recursos que a gente apresentou são públicos, né? Então, qualquer um pode estar aí procurando, qualquer dúvida, é só estar procurando aí a gestão municipal, o Poder Legislativo também, né? Que eles também acompanham, a função do Poder Legislativo é estar acompanhando a execução financeira e orçamentária do município. Então, não fique com nenhuma dúvida, né? Críticas também, crítica é bem-vinda, porque a gente é em cima da crítica construtiva aí que a gente melhora, porque quem sabe como que está sendo prestado o serviço é quem recebe, né, o serviço, que é o município. Então, tanto a gestão lá do Poder Executivo como o Legislativo está à disposição aí da população. Pode procurar, pode questionar e pode estar conferindo aí as informações. Eu agradeço, a gente conta com a participação de vocês no próximo quadrimestre, lembrando que essa prestação de conta é quadrimestral. A lei determina que tem que ser acompanhada, então eu conto com a participação de vocês aí na próxima audiência. E agora a gente continua com a audiência, agora na parte da saúde, que a saúde vem fazer, então, a prestação de conta dos serviços prestados aí pela saúde, que a própria lei, então, determina. Eu agradeço e estou à disposição para qualquer questionamento, e passo, então, para a Célia, que é a nossa secretária de saúde, para dar prosseguimento aí na audiência pública, prestando conta aí da saúde. Muito obrigada. Oi, boa tarde a todos. Me chamo Célia Matos, sou secretária municipal de saúde de Matupá. Vou estar apresentando para vocês, igual a Celoir falou, ela falou a parte financeira, de tudo que entra de recursos, né? E eu vou estar falando as ações da saúde. Toda ação que foi feita, eu vou estar demonstrando nesses slides para vocês. Aqui nós temos o prédio da Secretaria Municipal de Saúde. Nesse prédio da Secretaria Municipal de Saúde funciona
atenção, a farmácia básica do município, onde faz a distribuição da medicação que os médicos da Rede SUS solicitam. Lá dentro também nós temos o Centro de Especialidade Médica, onde são atendidos as consultas médicas de otorrino, de ortopedia, ginecologia, cirurgia geral, pediatra, neurologista, oftalmologistas e os demais que a gente está credenciando também. Então, lá nesse setor, onde fica a Secretaria de Saúde, também nós temos o complexo regulador. O complexo regulador, ele recebe todos os encaminhamentos, das unidades básicas, que no complexo regulador tivemos um quantitativo de 4.536 entradas de consultas, consultas e exames solicitados pela atenção básica. A partir do momento que dá entrada na regulação para alguma consulta e exames que não fazem dentro do município, o paciente é encaminhado para a referência da pactuação, que são PPIs. Onde tem a vaga para o paciente ser atendido, o paciente vai estar indo conforme as pactuações. Então, nós temos aqui, a maioria dos nossos atendimentos são Cuiabá, com a capital. Na capital, os pacientes vão para esses atendimentos e lá eles vão ser atendidos na referência e também fica na casa de apoio. Então, nós temos um quantitativo desses pacientes que vão para Cuiabá com assistência e fica na casa de apoio, exceto aqueles pacientes que vão, consulta e o carro já retorna. Aí ele acaba não ficando, pernoitando na casa de apoio. Ele vai e retorna. E nós temos também alguns pacientes que solicitam, a partir do momento que ele procura a regulação, ele retira o encaminhamento e aí ele vai nos dizer, eu vou com o carro da saúde ou eu vou por conta? Que, de repente, tem um conhecido indo, né? E aí eles acabam indo por conta. Então, todos esses encaminhamentos que o paciente retira, nós temos micro-ônibus da saúde, todo domingo indo na direção de Cuiabá. Tem semanas que 2 viagens de micro-ônibus. O micro vai no domingo, retorna na terça e quarta sobe novamente e retorna na sexta-feira. Então, o tempo todo nós temos carro indo nessa direção de Cuiabá para esses atendimentos. Esses atendimentos em Cuiabá, a maioria seria o quê? Radioterapia, quimioterapia. São pacientes com o diagnóstico do Hospital do Câncer que precisa fazer os seus acompanhamentos. Exames de cintilografia óssea, cintilografia miocárdio, que são exames cardíacos, fazem também na referência Cuiabá. Depois da referência Cuiabá, nós também temos a referência Sinop, né? O que Sinop nos atende? Sinop nos atendia com o CTR, né? Com o CTR, que agora, tem 2 semanas que os pacientes já estão fazendo em Guarantã do Norte, e aí foi transferido. Então, enquanto isso, os pacientes, viu que ali está zerado, então esses pacientes já vieram, tá? Então, nós damos atendimentos também com o transporte para pacientes que vão para consulta particular. Eu preciso do neuropediatra que não tem no município. Eu preciso do infectologista. Esses pacientes agendam a consulta em Sinop no particular e, contrapartida, eles usam o carro do município. Porque toda segunda, quarta e sexta, nós temos carro indo para Sinop, para consultas também de oncologia. Que a oncologia temos em Cuiabá, pelo Hospital do Câncer, e também temos pelo Hospital Santo Antônio, né, que os pacientes fazem o acompanhamento oncológico. Urologia, Hospital Regional em Sinop. Ultrassom de Doppler também nós temos em Sinop, conforme as nossas pactuações. E questão de ortopedia, questão de traumatologia, que não é questões crônicas. Pacientes com procedimento cirúrgico, ele faz o atendimento. Mutum e Sinop também, e Peixoto, conforme as pactuações. Falei um pouquinho para vocês de Cuiabá, Sinop e agora Mutum.
Mutum está nos atendendo bastante com procedimentos cardíacos. Quando o paciente precisa fazer um cateterismo, uma angioplastia com estender, ele faz em Mutum, conforme a vaga pactuada. Cirurgia geral, cirurgião vascular, também nós fazemos em Mutum. Também temos os pacientes da ortopedia quadril. Ortopedia quadril, o paciente só consegue fazer a execução, o procedimento cirúrgico em Cuiabá, que é o Hospital Metropolitano, tá? E também Mutum. Outro município, outra referência não faz esse procedimento, que é um procedimento de alta complexidade. Então, todos esses pacientes, para fazer esses procedimentos cirúrgicos, ele tem que dar entrada na central de regulação do município. Conforme a vaga liberada pelo CISEG, o paciente vai para o procedimento cirúrgico. Ah, mas eu gostaria de fazer um procedimento cirúrgico lá em Guarantã. Então, é onde nós temos a pactuação. Então, o município pactua, o outro município oferece para a gente pactuar e o paciente ser atendido. Se não tem essa pactuação, não tem como mandar o paciente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, bem rapidinho, que todo mundo aqui quase conhece o doutor Mário, nosso psiquiatra. A maioria dos municípios aqui na nossa região não tem médico psiquiatra atendendo pelo SUS. Então, nosso médico, ele atende a população de Matupá. Lá em Peixoto, eu vou ter um paciente que precisa de uma consulta. Ele pode vir consultar no nosso município? Não, ele não tem pactuação. São recursos próprios que a gente tem aquele profissional para atender a população somente de Matupá. Referente à ressonância magnética, hoje, a nossa demanda reprimida, aguardando 47, dentro de 30 dias o paciente faz a ressonância magnética. Essas ressonâncias magnéticas são solicitadas pelo especialista, neurologia, ortopedia, para dar continuidade no tratamento desse paciente. Então, assim, e o clínico geral, ele pode solicitar uma ressonância? Não, ressonância é somente o especialista. Por isso que a gente fala sempre com as unidades básicas, com a população, para entender esse fluxo e quem pode solicitar o exame de alta complexidade. É igual falei para vocês, que nossa demanda reprimida é 47 pacientes aguardando, mas dentro de 30 dias o paciente já realiza. Mês passado a gente realizou 155 ressonância em um final de semana. Então, tudo é muito rápido na questão desses exames de imagem. Questão de mamografia. A questão da mamografia, quando a gente faz a campanha, né, que sempre a gente faz a campanha para a saúde da mulher, é atendido no Peixoto, que é através da pactuação com o Hospital Regional de Peixoto. Hoje, nossa demanda é 0. Mulheres, assim, não tem mulheres aguardando. Mas se a mulher for hoje dar entrada, semana seguinte já consegue fazer o exame da mamografia. Quando a gente fala em Peixoto, nós temos lá o Consórcio Intermunicipal de Saúde, né, que nos atende com a mamografia, tá? Mamografia, colonoscopia, endoscopia, tomografia e algumas outras consultas. Durante esse quadrimestral, nós fizemos de colonoscopia 32 e nós temos de demanda reprimida 26 pacientes. Endoscopia nós temos 62 e tomografia 22. Esses exames de colonoscopia, esse leva em torno de 30 a 40 dias para o paciente ser agendado, porque é um profissional médico que vem da cidade de Sinop para atender o consórcio. Continuando ainda na parte do nosso consórcio, nós temos também atendimento de cardiologia, onde foi atendido 272 pessoas de cardiologia. E nós temos aqui na fila de espera 30. Mas a doutora Jéssica, cardiologista, ela foi credenciada no nosso município de Matupá e está nos atendendo também. Então, hoje, a demanda que a gente tem, está tranquilo que a gente consegue agendar com as consultas dentro do município. Cirurgia geral, nós temos zerado, que nós temos 2 cirurgiões, que é o doutor Gelson e o doutor Edgar,
onde eles fazem a consulta e marcam o procedimento conforme a necessidade. E é também através do consórcio, nós temos esse profissional atendendo o município. Quando eu falo para vocês consórcio, é porque nós temos essa pactuação através do consórcio municipal de Peixoto, onde é atendido no hospital regional, e atende o nosso município. Nós temos o profissional dentro do nosso município e através do consórcio também. Então, onde tem a vaga, a gente encaminha o paciente. Infectologista, nossa demanda reprimida é 0, Dr. Kazan, que nos atende. Ginecologia, para questão para consultas, zerado hoje, que nós temos doutora Mara, doutor Jorge, dentro do município de Matupá, e no município, através do consórcio, nós temos a doutora Mara e a doutora Lília também. E dentro das nossas unidades agora nós temos, para a saúde da mulher, doutor Jairo, onde atende as consultas das pacientes, na questão da saúde da mulher. Por quê? Questão de cirurgias, nós temos, para procedimento cirúrgico, doutor Jorge e doutora Mara. Neurologia. Hoje, nossa neurologia, nossa demanda reprimida aqui de neuro, 155. Mas semana passada o doutor nos atendeu, que é o doutor Gustavo, e deu uma melhorada nessa demanda reprimida. Agora, neuropediatria. Neuropediatria, para atender as crianças, nós temos uma demanda reprimida 61. Essa demanda reprimida aqui, gente, ó, é aguardando doutora Maria Cecília, tá? Que essa demanda reprimida é através do consórcio. Porque são pacientes atendidos pela doutora Maria Cecília, que é neuropediatra, e precisa fazer o retorno. Mas agora, neste momento, nós estamos sem a profissional. Ela se ausentou do consórcio e estamos fazendo a busca de um novo pediatra para atender o consórcio. E também, no nosso município de Matupá, nós temos 175 crianças aguardando neuropediatra. Nós abrimos o credenciamento, estamos à busca de um profissional e até o momento a gente não conseguiu credenciar. Oftalmologia, nós temos uma demanda de 81. Oncologia, Dr. Lucas Bertolini esteve nos atendendo, nossa demanda é zerada. A questão da ortopedia, traumatologia. Essa ortopedia, traumatologia, são para a questão da paciente de trauma, paciente de fratura. Nossa demanda hoje é 0. Otorrino, nós temos aguardando a questão do otorrino. 74 pacientes aguardando. Doutor Eduardo vai vir na última semana do mês e ele vai atender 50 crianças. Pediatra, nós não temos demanda reprimida dentro do município. E a questão da urologia também não, que é o doutor Aritone que nos atende através do consórcio. Sim. Na questão da cardiologia, lá tem uma demanda de 30 aguardando, que é a demanda reprimida. Hoje, o nosso município credenciou a doutora Jéssica e está atendendo no nosso município de Matupá. Aqui eu estou falando para vocês um pouquinho das diárias. Quando eu falo que o transporte, ele sai do município para ir para Cuiabá, para ir para Mutum, para ir para Sinop, nós temos diárias para os motoristas deslocar com o transporte para os atendimentos. Aqui nós tivemos Alta Floresta, nós não tivemos pacientes, porque Alta Floresta o carro só vai quando é alta hospitalar. A gente busca o paciente de alta. O paciente tem retorno, a gente leva o paciente para esses atendimentos. Então, nós não temos pacientes nessa diária para estar levando. Aí, de diária, em maio, Cuiabá, vou falar o total para vocês. Só para Cuiabá, diária de 42, fora o micro-ônibus, diária de carros, para levar os pacientes para algum atendimento. Que, às vezes, o paciente fez uma cirurgia
de quadril, o paciente fez uma cirurgia de varizes, ele precisa do transporte. Esse paciente, quando ele faz uma cirurgia do joelho, que ele não pode inclinar, que ele tem que vir completamente na maca, paciente de quadril, paciente de varizes que tem que vir com elevação, vai um carro da saúde para fazer o translado desse paciente. Lucas do Rio Verde nós não tivemos, porque quando a gente tem RN de alta hospitalar, a gente acaba buscando. Mutum, para a cidade de Mutum, 71 diária, 71 transporte nesse percurso, Sinop 99, Sorriso 15 e Várzea Grande tivemos 6 alta para buscar os pacientes. Solicitação de passagem. Quando eu falo para vocês que o carro vai para Cuiabá todos os domingos, e quando dá 2 viagens, a gente divide as turmas para estar indo levar os pacientes para esse atendimento, nós só vamos liberar passagem para esse paciente se o carro já foi, ele recebeu a ligação e ele tem que internar. Porque eu tenho transporte, como que eu vou justificar o porquê que eu estou mandando o carro com vaga dentro do transporte e liberando passagem? Então, são para esses momentos. Então, para esses momentos, a gente consegue justificar a questão da liberação das passagens. Essas passagens são liberadas para Cuiabá, ida e volta, para a cidade de Mutum também ida e volta, Sinop, quase todos os dias a gente tinha o transporte lá, e retorno de Sinop para Matupá, que o paciente foi, ele internou, e aí não foi solicitado o carro. Por quê? Todo paciente de alta hospitalar, o serviço social conversa com o serviço social da referência e a gente vai saber quais são as condições clínicas do paciente. Se o paciente teve alta, que de repente ele caiu e aí ele teve foi regulado para fora, ele não fez um procedimento cirúrgico. Aí ele não fez um procedimento cirúrgico, não tem uma solicitação para o transporte, ele vem como? Ele vem de passagem. Aí ele fez uma cirurgia, precisa do transporte e precisa de uma equipe para acompanhar, a gente desloca com esse paciente. Então, não é eu querer, é laudos médicos mostrando a necessidade dessa alta e desse transporte. Vou falar um pouquinho para vocês da vigilância, tá? A vigilância, ela faz todas as notificações de agravo. Tudo que tem do município, chegou até o profissional, notificou, vai para um cadastro, que é o Cisnam, e essa notificação vai aparecer aqui, para o Ministério da Saúde saber o que está acontecendo dentro do nosso município. Qual é a nossa realidade na notificação? Então, nós temos aqui, ó, acidente do trabalho grave, nós tivemos notificações, material biológico também, acidente com animais peçonhentos. Então, nós temos várias notificações que acontecem ali, ó, antirrábico, atendimento 13 e depois 8, doenças agudas por Zika vírus, deu zerado, paciente com hanseníase. Nós tivemos aqui, ó, notificações também, 6, 7, 11, hepatite virais, várias notificações. Sífilis em gestante, olha aqui, ó, 1 e 4. Soro positivo, que é o HIV, nós tivemos 1 e no último mês nós tivemos 6 notificações. Então, tudo isso vem para a vigilância em saúde, essa notificação, e é inserida no sistema. Essas notificações também sobre a situação da dengue dentro do município, sobre o Zika, chikungunya, como que está a nossa realidade, tá? Então, nos nossos últimos indicadores, que a gente notificou lá, que a gente fez os exames e comprovou que são as notificações, notifica, faz o exame e vamos confirmar se está confirmado ou se é descartado esse caso. Então, nós temos aqui, de dengue, 200 casos notificados e confirmado, porque vai para o LACEN. A partir do momento que essa amostra vai para o LACEN, lá vai confirmar se é descartado ou se confirmou mesmo a situação da dengue ou da zika. E aqui nós temos os nossos indicadores. Pode. Mais um.
Mais um. Sobre a cobertura das vacinas. As coberturas das vacinas. Nós temos aqui, ó, a vacina do PSF do Centro, 100%, Cidade Alta. Nós temos hoje a vacinação centralizada, mas os pacientes moram cada um no seu bairro onde é atendido. A partir do momento que eu lanço a vacina da criança ou do adulto, ele vai para esses indicadores da unidades básicas. Então, o Central tem 100% de vacina, cobertura vacinal, Cidade Alta 100%, Jardim das Flores 95,23%, Regional 100%, Bairro União 96%, Gleba Padovani 100%. Então, nós estamos com os indicadores da vacina bem atingidos. Continua. Aqui são algumas ações, tá? Algumas ações, tá. Aqui são as doses das vacinações. Isso. E aqui algumas fotos dos eventos. Volta um só, fazendo um favor. Aqui nós temos alguns eventos. Eu queria pegar mais algumas fotos, né, para mostrar os eventos para vocês. Pode estar passando. Aqui o do Someto, que é o Centro de Reabilitação. O Centro de Reabilitação, nós temos a questão da fisioterapia, fisioterapia no local, fisioterapia domiciliar e também temos o grupo de fisioterapia através do EMUT, que é uma equipe multidisciplinar que faz os atendimentos. Então, aqui nós temos o quantitativo das fisioterapia dentro do setor, a fisioterapia domiciliar, onde vai na casa. O que seria a fisioterapia no local e o que seria a fisioterapia no domicílio? Vou falar um pouquinho para vocês poderem entender o porquê das duas fisioterapias. Quando o paciente está acamado com dificuldade motora, que ele não tem condições de ir no local, a fisioterapeuta vai no domicílio. Quando o paciente tem condições de fazer a fisioterapia no setor, nós temos 3 profissionais de fisioterapeuta e eles vão até o centro de reabilitação. Aí aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho também do atendimento da fonoaudiologia, que é a fonoaudióloga que faz o atendimento, que é a Marta, psicologia e o serviço social. Todos os pacientes agendados através do centro de reabilitação, tivemos 117 pacientes de alta médica e nós tivemos 39 pacientes agendados e não compareceu nos atendimentos. Aqui são a porcentagem da população feminina e masculina que procura o centro de reabilitação. E aqui a questão do setor do centro de reabilitação na demanda reprimida. O que nós temos lá dentro do centro de reabilitação na demanda reprimida que aguarda o atendimento? Nós temos hoje fisioterapia aguardando 56, fonoaudióloga nós temos 165. 165 criança, adulto, todos aguardando a questão da fono. Hoje nós temos uma fono que atende 20 horas. Foi aberto o processo seletivo para nova contratação de uma fono. Não deu nenhum inscrito e nós estamos aí somente com a fono contratada. Psicologia, nós temos 53 pacientes aguardando. E serviço social é tranquilo nesse atendimento. Fisioterapia domiciliar, hoje nós temos 7 pacientes em atendimento. E essa semana vai avaliar mais um para entrar nesses atendimentos também. Tá. Dentro do centro de reabilitação e através da pactuação, que é a PPI, nós temos aguardando o Estado liberar a questão das próteses auditivas. Hoje nós temos aparelho auditivo em Sinop. Nós temos um paciente aguardando. Cadeira de roda, nós temos 5 pacientes aguardando. Prótese de membros inferior, nós temos 4. Cadeira de roda em Cuiabá. E muleta também.
Aqui vocês viram que vocês têm a cadeira de roda. Em Sinop, 5 e Cuiabá nós temos 10. Essas cadeiras de roda só é solicitada através do centro de reabilitação para paciente permanente. O paciente está hoje na situação tetraplégico ou paraplégico, ou é um paciente que nasceu com alguma sequela, que ele precisa da cadeira de roda. Aí é feito um cadastro, é tirado uma medida para vir a cadeira de roda adaptada para esse paciente. Quando o paciente é provisório, aí ele faz empréstimo. Aí tem os parceiros que nos ajudam, que tem o Laios, que tem o Rotary, né, com essa parceria de empréstimo para esses pacientes. A oficina ortopédica teve no estado, né, do estado esteve na nossa regional, e nós temos também pacientes aguardando o aparelho auditivo 6, que ainda o estado não mandou. A gente entrou em contato com o estado, e o estado pretende, a partir do mês que vem, começar a fornecer os novos aparelhos auditivos. Então, mesmo nesses atendimentos que eu falei para vocês, que é a questão da fonoaudióloga, né, que eu falei para vocês que a gente tem 1 a 20 horas. Mas nós também temos uma fono que é para atender a questão do METO-ABA, que é as crianças de TEA, né? Essa profissional, ela atende essas crianças. Hoje nós temos, deixa eu ver, nós temos aqui, ó, 77, deu 274 atendimentos. Mesmo os pacientes, mesmo as crianças, nesse atendimento particular, nós temos falta nesses atendimentos e desistência também. Pouco, mas temos. O EMUT é uma equipe multidisciplinar que faz os atendimentos dentro das unidades básicas de saúde e também nas academias, que é a Academia do Jardim das Flores e a Academia do Bairro União. E nós temos um grupo de fisioterapeuta, farmacêutica, nutricionista, assistente social, educadora física, toda uma equipe para atender os grupos dentro das unidades básicas de saúde. Então, nós temos aqui, ó, assistente social, os atendimentos da assistente social, da farmacêutica, da fisioterapeuta nas UBS, da nutricionista e da psicóloga também. A psicologia dentro do EMUT, como que ela funciona? Dentro do EMUT, ela avalia a criança, o indivíduo que precisa do atendimento, vai triar e vai encaminhar para os atendimentos clínicos. Esse atendimento clínico da psicologia, temos somente dentro do centro de reabilitação e também dentro do CAPS, tá? Visita domiciliar, aqui um pouquinho da visita domiciliar do EMUT e as ações. Pode passar. Essas ações acontecem em grupo, igual eu falei para vocês, que a educadora física, a educadora física faz os grupos, a fisioterapia também faz os grupos. E aqui tem algumas fotinhas dos grupos que aconteceu. Isso. Sim. Planejamento familiar. Hoje, o nosso planejamento familiar também tem um calendário das ações. O planejamento familiar, ele oferece os métodos que o SUS oferece e também os procedimentos cirúrgicos, tanto na questão da laqueadura como da vasectomia. Então, esses procedimentos são liberados a partir do momento que se passa no planejamento familiar. E o planejamento familiar, ele é composto pelo doutor Fernando, tem a enfermeira, que é a Fernanda, tem assistente social e psicólogo também. É toda uma equipe que vai preparar essa família para esse procedimento. Então, não é só eu querer, tem que participar das reuniões. Sim. Sim. Aqui é um pouquinho das ações do grupo do tabagismo, né? E hoje nós estamos iniciando novamente um grupo novo do tabagismo. Quando a gente começa o grupo do tabagismo, nós temos as ações das reuniões. Então, para ele deixar, né, de fumar, ele tem que estar participando de todas as ações que o grupo oferece, né, para fornecer também a medicação
para ansiedade. Visita domiciliar, né? Pode. E as ações que acontecem nas escolas. Pode. Várias ações do PSE, pode passar. Pode. Algumas fotos, né, das ações, pode dar sequência. Isso. Pode. Isso. Essas ações do PSE. PSE é um programa da saúde na escola, que é uma parceria da saúde e da educação, que leva a saúde, tanto na saúde bucal, nas informações de palestra, de prevenções, vacinação, pesagem, todas essas ações da saúde acontecem dentro da escola. Então, nós temos lá um calendário dentro do e-gestor para colocar as ações que a gente faz e cadastrar cada criança que participa, cada criança e cada adolescente, que a gente vai lá, verifica a caderneta de vacinação dentro da escola, quando a gente vai com a vacina, faz a pesagem também, vê a questão visual, tudo isso vai para um sistema que o Ministério da Saúde quer saber o que a saúde e a educação está fazendo da ação do PSE dentro da escola. Aqui é o nosso SESB, que está trabalhando com... Pode passar. Pode. Tá. O SESB é a questão da saúde bucal na questão da endodontia. Essa especialidade é nova dentro do município. O SESB é porta fechada e é encaminhado de dentro da unidade básica de saúde. A odonto vai avaliar o paciente que precisa de algum atendimento e a odonto que vai encaminhar para a referência para esses atendimentos. Aqui é a nossa equipe da saúde bucal, que faz os atendimentos dentro das unidades básicas de saúde. E aqui também é o quantitativo de atendimento. Tudo que faz, o tratamento de flúor, tratamento de canal, a questão da cárie, tudo que faz de ação da saúde bucal, também a gente joga dentro de um sistema. Pode. Isso. Aqui a questão dos laboratórios, né? Aqui nós temos o Laboratório Municipal de Saúde, onde faz a coleta dos exames. Todos os pacientes que precisam coletar exame é encaminhado da Unidade Básica de Saúde. Isso, pode. Isso. Aqui é um pouquinho para vocês dos atendimentos de consulta médica dentro das unidades básicas de saúde. Jardim das Flores, Cidade Alta, Bairro União, Central, Regional e Gleba União Padovani. Nós temos aqui o parâmetro das consultas médicas, das consultas de pré-natal, da visita domiciliar e da visita dos ACS dentro do território, onde é área coberta, onde vocês recebem a visita do agente comunitário de saúde. Então, aqui tem uma panorâmica de dados, onde o paciente passa por consultas e as visitas domiciliar. Aqui é o relatório quadrimestral do hospital, que vocês veem que tem todas as unidades 100% coberto, todas as unidades têm médico, faz os atendimentos. E aqui também a questão do hospital. O hospital realiza, no momento, as ultrassons que são encaminhadas das UBSs. O atendimento dessa ultrassom é dentro do hospital municipal. A partir do mês que vem, as ultrassons vão acontecer dentro do centro de especialidade médica. Estamos equipando o setor para as ultrassons acontecer dentro do centro de especialidade médica. Aí lá dentro nós fazemos todo tipo de ultrassom, que são as ultrassons simples, que o cirurgião solicita, desde a parede abdominal, endovaginal, ultrassom de mama. E agora nós estamos também fazendo as ultrassons de articulações, que são as ultrassons de joelho, de ombro, de punho, de cotovelo, tudo está sendo feito dentro do hospital. Aqui é o quantitativo, né, de tudo que realiza de consultas, consulta do enfermeiro dentro do hospital, consulta do psicólogo dentro do hospital. Por quê?
Se o paciente estiver no hospital e ele precisar de uma avaliação do psicólogo, uma avaliação da nutricionista, nós temos o profissional para atender dentro do hospital. E aqui, para vocês, esses dados aqui são tudo que faz dentro do hospital. Desde a observação até 24 horas, aferição de pressão, inalação, curativo, sutura, lavagem gástrica, prova de laço, coleta de exames, coleta de material para biópsia, acolhimento, a classificação da urgência e emergência, tudo isso é feito dentro do hospital municipal. Pode. Isso. Aqui a campanha, a última campanha de doação de sangue. Isso, pode. Também. Aqui é a visita técnica de capacitação quando tem dentro do município também. Sempre a gente faz muita capacitação com o Escritório Regional de Saúde, onde eles vêm para falar para a gente sobre a questão da malária, da leste, né? Sobre pré-natal, sobre indicadores. Tudo isso acontece com parceria, município com o Escritório Regional de Saúde. Pode. Aqui algumas fotinhas das ações, também. Pode. Isso. Aqui o EMUT, fazendo as ações. Reunião do tabagismo. Reunião quando a gente faz as ações em garimpo, empresa. Sim. Ecoterapia, nossa ecoterapia continua. Nós temos 2 dias de atendimento na ecoterapia. Para participar da ecoterapia, tem que ter indicação do neuropediatra para esses atendimentos. Aí eu posso ir lá levar meu filho para participar da ecoterapia? Ele tem que ter uma solicitação médica. O médico indicou a ecoterapia para ele, então por isso que essas crianças vão todas laudadas. Então, a partir do momento que tem o laudo, eles vão para essa ecoterapia, para essa ação. Aqui nós temos algumas fotinhas deles fazendo várias dinâmicas, várias ações que a gente faz junto. Isso, parou. Bambam perguntou aqui, vereador, faz tua pergunta. As crianças de outro município podem fazer ecoterapia, mesmo com solicitação? O vereador perguntou se pode, como que funciona, né? A nossa ecoterapia é para atender somente a nossa população. Por quê? São recursos próprios que o município investe na população local, né? Então, por isso que é muito importante que só atende a nossa população de Matupá. Por isso que é muito importante quando a gente fala atualização do cartão SUS, morador do município. O SUS, ele é universal. O cartão SUS, ele também é universal. Mas dentro dele tem o endereço aonde esse morador mora. Onde eu tiver uma emergência, eu vou ser atendido naquele momento. Posso estar em Peixoto, posso estar em Guarantã, emergencial. Passou a emergência, eu vou fazer o quê? Regular o paciente para a cidade de origem, para ele fazer os acompanhamentos. Nós tivemos uma situação semana passada, o paciente passou mal em Peixoto, a UPA fez o primeiro atendimento e nos ligou para buscar o paciente. Aí, o paciente chegando aqui, ele precisa ser regulado para alguma situação, procedimento cardíaco, aí a gente vai acionar a PPI, que é onde tem a vaga pactuada para esse atendimento. Pode, sim. Campanha de vacinação, as campanhas de vacina, sim, setor de imunização, sempre quando tem o esporte nas escolas, que precisa avaliar o atleta, o médico vai até essa equipe para a gente fazer uma parceria junto com a educação. Sim. Isso. PSE na escola, bairro União, são várias escolas que a gente faz essas ações. Sim. Então, gente, eu apresentei um pouquinho sobre as ações da saúde, né? As ações da saúde. Então, é muito importante a gente entender que o recurso vem e aonde ele é aplicado. Então, a gente tem que mostrar as ações de tudo que a gente faz. Hoje, o nosso município está fazendo muitas ações, credenciando muito profissional médico para vir atender dentro do município.
O que a gente não consegue dentro do município, aí a gente vai encaminhar para uma referência fora. Mas a gente está fazendo de tudo para essa população ser assistida pelo município e ter tudo que a gente puder fazer para melhorar a saúde da nossa população, a gente está fazendo. Então, gente, eu estou aqui, ó, quero agradecer aos alunos aqui, que vieram hoje participar com a gente. Espero que vocês conseguiram entender um pouquinho da saúde, né, que eu mostrei para vocês as nossas ações, do PSE que a gente vai lá na escola apresentar para vocês e fazer com vocês. E agradecer também aqui os vereadores aqui, Mano, a Andréia, que deu uma saidinha, mas o Bambam, Silvano, todo mundo aqui, Celoir aqui, que fez a abertura para nós. E os professores, que é muito importante aqui, trazer os professores para entender um pouquinho, diretores e os alunos, agradecer a participação de todos vocês. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta, estou aqui, tá? Quando ela falou que a contratação de mais fono, isso é muito importante. Nesse momento, a prefeitura está com credenciamento aberto para contratação da fonoaudiologia, tá? Sobre a questão da psicóloga Metuaba, o SUS nosso preconiza a psicologia tradicional e nós temos 4 psicólogos, 4 concursados dentro do município. Mais alguma pergunta, pessoal? Sim, esses 4 psicólogos que eu falo para vocês, concursados, são os 4 profissionais concursados na saúde. Os vereadores podiam esperar para a gente tirar uma fotinho. Tá. Mais alguma pergunta, pessoal? Obrigado, pessoal. Pessoal, antes de... Vamos tirar uma fotinho aqui na frente?